Olá, muito boa tarde. Estamos mais uma vez reunidos aqui nas Palavras Cruzadas para tratarmos de um tema, mais um tema do Apocalipse, cujo título é As Sete Últimas Pragas. As sete últimas pragas localizam-se neste estudo que temos vindo a fazer na escatologia bíblica, na situação final da humanidade, quando a humanidade está disposta numa situação em que aconteceu já o fechamento da porta da graça, em que a Bíblia diz desta situação: quem é justo faça justiça ainda, mas por outro lado, quem está perdido, quer dizer, já não há mais, porque o Espírito Santo foi retirado da terra e não há mais hipótese de arrependimento, e as pessoas ficam numa situação exatamente como estão. Por isso, quando nós percebemos isto, compreendemos também um pouco mais a reação dos ímpios perante os juízos de Deus sobre a terra, na forma destas últimas pragas. Este verso áureo é, de facto, um tema que também está manifesto nos Salmos, e que diz: quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque tu és santo, por isso, só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E o que nós percebemos no Apocalipse e na parte final do Apocalipse é que os ímpios não vão nunca reconhecer, ou nunca vão pôr-se na situação, mas hão de reconhecer que Deus é justo, isto é, que a situação que estão a viver é por sua culpa, porque tomaram as decisões erradas, etc. Mas nós compreendemos a maneira de agir destas pessoas, que perante, digamos, uma situação é um pouco como aqueles ímpios do tempo de Noé, que foram a correr para a arca, não é? Sim, não mas numa perspectiva de que Noé lhes abrisse a porta, não porque estivessem arrependidos, não é? Sim. Mas porque viram que já não tinham saída. No fundo, acaba por ser a mesma coisa. As pessoas reconhecem os atos da justiça de Deus, porque reconhecem, digamos, as suas situações, mas não estão dispostos, porque já não existe Espírito Santo para o arrependimento, quer dizer. Estas sete últimas pragas, como tu disseste muito bem, Mário, são, como diz aqui, são sete taças cheias com a ira Exatamente, divina. com a ira divina. E nós podemos pensar assim, mas como é que é possível, se nós falamos tanto de um Deus de amor, e se por vezes temos a noção de que Deus vai salvar toda a gente, e aliás ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem isto, que Deus vai salvar todas as pessoas, no final toda a gente se salva. Pois. É importante nós vermos que, em paralelo com o amor, Deus é um Deus de justiça. De justiça. Não é? E esta ira divina é muito diferente da nossa ira. Exatamente. Não é? Quando usamos a palavra ira aqui, nós estamos a falar da ira que nós, humanos, sentimos, que é aquela ira que deseja a morte aos outros, Exatamente. não é? Não sei Exatamente. muito bem, porque por acaso não é um sentimento, graças Claro. a Deus, que sobreviva muito, mas a verdade é que aqui não, aqui é em relação ao pecado, é em relação ao, não é em à relação causa ao, de todo o sofrimento humano, exatamente, quer não é? dizer. Ou seja, é um basta, Exatamente. já não é possível Exatamente, suportar continuar mais esta não é? situação. Nós vemos, aliás, isso hoje, no mundo de hoje, quer dizer, injustiças que ocorrem todos os dias, quer Sim. dizer, da matança de inocentes, sei lá, tantas coisas que nós nos lembramos, quantas injustiças acontecem diariamente, talvez até em cada minuto, não é? E esta situação, e isto é a vida que temos todos os dias, não é? E sabemos que só há uma hipótese, quer dizer, este estado de coisas só acabará um dia quando o mal for erradicado. E é a justiça de Deus que vai tornar possível essa realidade. Quer dizer, e é por isso é que nós percebemos que estas últimas pragas são o juízo de Deus perante Exato. o pecado. E, no fundo, em última instância, perante Satanás, que é o originador desse Deus pecado. é tão magnífico e tão bom para nós que Ele deixou-nos explicadinho Exatamente. tudo o que vai acontecer, não é? De forma a que possamos verdadeiramente entender, ou pelo menos estar bastante alerta para quando estas coisas se derem. Nós já vimos anteriormente que estas pragas definem-se como últimas. As últimas, Pronto, não é? significa que depois delas não há mais pragas. Antes nós falámos das sete trombetas, não é?
As trombetas, mais especificamente, não se podem considerar pragas, são os juízes de Deus ao longo da história e, no fundo, determinam de alguma maneira a maneira como Deus, digamos, está ao leme Sim. do desenrolar histórico, dos acontecimentos históricos. Ainda havia hipótese de Exatamente. Nesta tomarem altura, outra decisão e outro caminho. exatamente. Não é? Ao longo de toda a história, Deus põe sempre perante o homem a hipótese de escolher o caminho. Exato. Há dois caminhos, sempre e apenas dois, não é? Que são o caminho de escolher a Deus, de aceitar o seu perdão, etc., ou de o rejeitar. E isso é sempre a escolha perante o homem. Mas a partir desta altura, na altura das 7 últimas pragas, já não estamos como estávamos no período das 7 trombetas, já não estamos aí. Estamos realmente numa situação em que o juízo, digamos, já foi feito. Exato. O julgamento já foi executado. Jesus Cristo já saiu do lugar santo, do lugar santíssimo, A intercessão acaba, e a intercessão não é? acabou, não é? Já não existe mais essa situação. Deixou de haver o advogado e passou a haver só a figura do juiz. Exatamente. Digamos assim, não é? A lição faz um paralelismo muito engraçado com as 10 pragas do Egito. É Exato. sebejamente conhecido tudo o que aconteceu durante a história do povo de Israel quando ele estava no Egito. E a grande diferença entre estas pragas e aquelas, para além do número, ali seriam 10, aqui seriam 7, a grande diferença é que Deus queria que aquele povo se arrependesse, não é? E havia a hipótese. E ele tentou tudo o que era possível para amolecer o coração daquele faraó. Aliás, é curioso porque nesse processo de salvação houve muitos egípcios que salvaram. Exatamente. Porque pintaram também As as ombreiras ombreiras das suas portas com o sangue do Cordeiro. E lá está, porque o sangue era o ato libertador, não é? Era a graça de Cristo que no fundo libertava Portanto, aquela gente. eles aproveitaram a hipótese do arrependimento, não é? Exato. A graça Exato. que ainda havia. Exato. A grande diferença, e como tu estavas a explicar muito bem, é que estas já não é essa hipótese. Já não é essa hipótese, exatamente. Aqui é a tal porta que se fechou, como Exato. na arca de Noé, e que mesmo que Noé quisesse, não teria hipótese de a abrir, não é? Exatamente. E aqui é exatamente a mesma coisa. Aqui nós podemos dizer que aqui falamos da ira de Deus, a ira santa de Deus, Exato. que é uma ira cujo objetivo Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aliás, isso é muito é um slogan que é muito repetido ao longo do Velho Testamento, não é? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero que tu te arrependas. É sempre a mensagem-chave da Escritura. E Deus dá-nos essa mensagem desde o Velho Testamento, não é no Novo apenas, quer dizer. E nesta altura nós vemos que, como se acabou o tempo da graça, começou de facto a justiça divina a atuar com os juízos para a destruição do pecado ímpios. e para resolvermos o problema do pecado que ao longo de séculos tem destruído tantas vidas e tem sido, digamos, um grão na engrenagem perfeita do universo, não é? E estas 7 pragas ainda vão dar mais relevância à dureza do coração da humanidade, não é? Exatamente. Porque, como tu disseste muito bem, eles nunca vão olhar e dizer nós fizemos mal. Não é? Exatamente. Eles vão a dizer a culpa é de Deus. Exatamente. Porque se Deus fosse de amor, isto não estava a acontecer. Exatamente. Não é? Isto não é o Deus de amor. Será sempre o mesmo. O mesmo. Exatamente. E a lição fala e diz-nos muito sobre isto, porque quando eles começam a ver estas pragas acontecer, não é? A revolta deles será contra os escolhidos, ou contra aqueles que estão protegidos. Contra aqueles que depois se identificam ou são identificados, enfim, pela besta, se quisermos utilizar os termos apocalípticos, que diz assim, há alguém, um pouco à semelhança de Acã no tempo do Antigo Testamento, há alguém que Tem está culpa. a provocar toda esta ira de Deus. E esse alguém é aquele grupo dos que pretendem, que guardam o sábado, que uma coisa que foi alterada, etc., que Deus alterou para o domingo. Portanto, é esta gente, são estes que são os culpados da situação. E daí esses viverem, de facto, nessa altura, o período da angústia pela perseguição. Da perseguição, exatamente. Se calhar seria bom, Mário, não sei o que é que achas, referirmos as pragas em si. Exatamente, não é? Poderá, cada uma delas. Não é? Não Exatamente. Não haver assim grande conhecimento. A Sim, primeira é uma praga que também aconteceu no Egito, não é? Que são as chamadas úlceras ou chagas dolorosas. Nós não sabemos exatamente se haverá Como é que são, pois. Provavelmente haverá, será, digamos, uma lepra, enfim, dolorosa, se quisermos, não é?
e essas chagas são terríveis para as pessoas que padecem delas. É importante falar que estas 4 primeiras pragas, elas não são universais, isto é, não atingem toda a humanidade, não atingem todos os ímpios, atingirão algumas pessoas em determinadas partes do mundo, nós não temos pormenores sobre isso, mas sabemos que elas não são de facto universais. Porque se fosse assim realmente a humanidade com as chagas, depois com o problema das águas transformadas em sangue, etc., nos rios e também no mar, etc., se isso fosse universal, quer dizer, a vida terminaria em pouco tempo no planeta. E isso não vai acontecer. Portanto, se não vai acontecer, há coisas localizadas, não é? As chagas serão localizadas, as águas em sangue também serão localizadas em determinados lugares, em determinados rios, etc. Depois o sol abrasador, exatamente a mesma coisa, também é localizado. Isso é é um dado importante para nós percebermos que estas coisas não são... mas elas de qualquer forma também não são como as do Egito. Isto é, quando as pragas no Egito, acontecia a praga, por exemplo, dos gafanhotos, não é? E a seguir vinha outra, mas terminava a dos gafanhotos. Pois. O Nilo transformava-se em sangue e depois acabava, depois vinha outra. Não, aqui não, estas são em simultâneo. Vem uma, depois vem outra, depois vem outra, apesar de não serem sobre toda a humanidade, de qualquer forma, elas são cumulativas, digamos. Estão ao mesmo tempo presentes na... Exatamente. Não é? E a quinta praga é uma quinta praga um bocadinho diferente, não é? Que é aquilo que a lição nos diz que atinge o trono da besta. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Trevas, não é? Pois, assim. é uma coisa tremenda. Isto é, até àquele momento, as pessoas de alguma maneira, os ímpios de alguma maneira, sentiam-se de certa forma protegidos pela besta. E agora, de repente, esta primeira praga, depois das 4, esta quinta, portanto, é uma praga um pouquinho diferente, porque vai ser... Nós não sabemos como é que nós podemos identificar se o trono da besta for exatamente o papado, podemos dizer que será sob a instituição o papado, será sobre as sedes do papado, que não são só em Roma, nem são só no Vaticano. A gente não sabe, exatamente. Podem ser localizadas, enfim, em Roma ou no Vaticano, mas eu penso que serão, enfim, que atingirão a sede, porque hoje o papado não tem propriamente... Tem uma sede, sim, mas quer dizer, ela depois tem várias secções, se quisermos, espalhadas pelo mundo, não é? Mas eles vão perceber a impotência que este poder tem para os proteger, não é? E aí eles vão perder alguma, digamos, credibilidade. Se bem que essa credibilidade, mesmo sendo perdida, eles nunca vão ser culpados na plenitude. Exatamente. Não é? Porque senão haveria... alguém a dizer a culpa é destes, afinal não é daqueles, mas não, nós vemos que a humanidade vai sempre dizer, não, a culpa é de Deus, porque é que Ele está a fazer isto, afinal de contas é daquele povo que não segue aquilo que Ele quer. Portanto, nós, quando acontece a quinta praga, já aconteceram todas as outras que são localizadas, e aqui o texto diz-nos o seguinte: enquanto as pessoas sofrem com dores, não é? Recorrem a quem? A Babilónia, para as proteger. É? No entanto, voltaram a sua mente contra Deus e nem mesmo o terror das pragas consegue mudar esta sensação de que estão assim, porque, não por culpa própria, não, porque Deus é o instigador desta situação. E, portanto, depois desta praga, e depois aqui entram os conflitos, porque as pessoas depois, evidentemente, entram em conflitos umas com as outras, as fações diversas, e há aqui uma questão também muito importante. Estamos a falar, enfim, em coisas que são um bocadinho, enfim, apocalípticas, no sentido de que nunca as vivemos e por isso temos dificuldade em compreendê-las, não é? Exato. Mas basta percebermos que hoje o nosso mundo está organizado e as pessoas hoje têm um foco num determinado estilo de vida, que depende muito, por exemplo, da energia, que depende muito... É só imaginarmos que nós, se nos faltasse a eletricidade, todo o nosso mundo como está organizado acabaria, quer dizer, a nossa economia como está organizada acabaria. E as pessoas que estão à frente, os políticos e os grandes empresários, etc., que vivem do lucro, de repente este lucro desaparece também. E tudo isto cria uma situação de guerra tremenda entre grupos, entre fações, entre países, etc.
Portanto, é só imaginar, sei lá, a água em sangue. Imagina um rio em sangue. O rio em sangue, a água deixa de poder funcionar nas turbinas. Eu imaginei isto, quer dizer, nas turbinas que produzem eletricidade. Os todo transportes o mundo económico vai ser abalado, é destruir, não é? é praticamente, há como que uma bancarrota, digamos, a nível universal. E isto cria uma guerra tremenda, quer dizer, até porque em o todos os dinheiro é a aspectos. raiz de muitos males. É não a raiz de muitos Portanto, males. ele também teria E, portanto, que ser as pessoas afetado. estão revoltadas porquê? Estão revoltadas porque deixaram de ter lucro, ou o dinheiro que tiverem, por exemplo, não vale de nada, não serve para nada, porque já não se pode Já não utilizar, se digamos. exatamente. E então, toda esta desorganização cria um estado de guerra de todos contra todos. É uma coisa... Mário, antes de passarmos à praga seguinte, vamos só fazer uma breve pausa para um momento musical. Senhor, entrego o meu amigo a ti, o melhor que eu já conheci. Entrego o meu amigo a ti. Logo quando eu o vi, eu quis lhe falar de ti. Entrego o meu amigo aqui. Mas eu não sei o que falar para ele me ouvir. Jesus envia um anjo em meu lugar para falar por mim. Entrego o meu amigo aqui. Senhor, entrego o meu amigo a ti. Não tenho outro igual, eu sei que o amas mais que eu. Eu quero ajudá-lo, mas tem de ser ele a decidir. Entrego o meu amigo aqui. Ele acha que faz o que é correto, mas sei bem que não. Está a ficar preso a este mundo, não se consegue libertar. Entrego o meu amigo aqui. Senhor, entrego o meu amigo a ti, o melhor que eu já conheci. Entrego o meu amigo aqui. Parámos nas Na trevas do trono da besta, não foi? Na quinta Portanto, praga, agora temos que exatamente. avançar para a praga seguinte, que é, portanto, A sexta. a seca do rio Eufrates, não é? Exatamente. As pessoas podem estar a pensar, mas porquê o rio Eufrates? Porque não o rio Tejo ou o Mondego, não é? É Ou o verdade. Nilo, ou outro Exatamente. qualquer. Há uma explicação, não é? A Bíblia faz uma ligação muito profunda entre o Novo e o Velho Testamento. Exato. E quando nós falamos do rio Eufrates, principalmente no Velho Testamento, nós falamos de um rio que foi muito importante para dois reinos, principalmente, não é? Que foi a Babilónia e a Assíria. E vemos que estes dois reinos fizeram guerra contra Israel. E uma das técnicas utilizadas foi exatamente secar, desviar o leito do rio para que pudesse haver, portanto, a invasão. Ciro, o grande Ciro, persa, que aliás na escritura, e isto tem um simbolismo tremendo, porque Ciro na escritura, ele no Velho Testamento, ele representa de alguma maneira Cristo. Não é? Lá está, o rei do Oriente que vinha
E ele veio também, e nós sabemos que foi Ciro que, de alguma maneira, libertou o povo de Israel que estava cativo em Babilónia. Exatamente, sim. Foi no seu reinado, Foi no seu reinado que eles que puderam eles voltar. voltaram que se cumpriu aquela profecia das 70 semanas de Daniel, Exatamente. e eles puderam, os 490 anos, não é? E eles puderam voltar para Israel para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, Ciro foi um libertador, não é? Quer dizer, e ele, de facto, com a seca do rio Eufrates, isso foi uma técnica, os babilónicos viviam numa situação em que imaginavam-se inexpugnáveis, não é? Quer dizer, Sim. a cidade de Babilónia tinha umas muralhas tremendas, quer dizer, inexpugnáveis para todos os efeitos, e o rio Eufrates entrava, um ramo, um canal, digamos, do rio Eufrates entrava dentro da cidade, alimentava, digamos. Atravessava a Babilónia. Atravessava, não é? É muito curioso porque Ciro imaginou uma forma, digamos, muito simples de tomar a cidade. Qual foi? Foi de fazer um desvio, de fazer... Exato. O exército numeroso que tinha, fizeram uma barragem e com essa barragem desviaram a água. Pura e simplesmente, quer dizer. E então, se havia zonas que os babilónicos protegiam para entrar na cidade, seriam as portas, etc. Exato. Agora, a zona do rio que tinha grades até debaixo da água estava segura sempre para eles, não é? E foi exatamente por aí que eles entraram. Porque o rio seco depois foi fácil escavar ali uns buracos e entrarem na cidade à vontade. E foi assim que eles tomaram a cidade. Para mais, tendo os dirigentes naquela grande festa em que estavam todos embriagados e, portanto, nós sabemos que foi assim. Estavam muito entretidos, não é? Estavam muito Deixaram-se... E, portanto, estes homens, este rei, este séquito do Oriente, de alguma maneira aqui no Apocalipse, ele simboliza também Jesus, não é? Jesus Cristo. Aqui também nos faz lembrar uma outra altura em que Deus teve que secar as águas para que o povo pudesse também atravessar, também. não é? É verdade. Estamos a falar do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho, a passagem. Quando o Êxodo, não é? Que Deus secou o Mar Vermelho para que o seu povo pudesse passar. Portanto, isto não é nada que seja muito novo para nós, não é? Estas técnicas, a Bíblia já falava e já nos ensina sobre elas, e é usado aqui no livro do Apocalipse exatamente para fazer referência a estes momentos de libertação. Esta seca do rio Eufrates também de alguma maneira vem no seguimento da quinta praga, que diz que a Babilónia se tornou tenebrosa. Então, Babilónia estava feita ou construída sobre muitas águas, não é? E muitas águas são muitos povos. Portanto, Babilónia, e por isso o centro da Babilónia é a Europa é das zonas mais populacionais, enfim, em termos de densidade, e portanto, Babilónia, aqui a seca do rio Eufrates também significa que toda esta multidão que apoia Babilónia, que sempre a apoiou, de repente, por causa das primeiras 4 pragas, começaram, digamos, a pedir proteção, e como não a receberam, começaram então a lutar também contra a Babilónia. Exato. E de alguma maneira é retirado do apoio popular, digamos, do apoio do povo, do apoio de todo o grupo de ímpios, mas que tinham em Babilónia, digamos, uma fonte de segurança que deixou depois de existir aqui nesta circunstância. E a sexta praga vem de alguma maneira também falar disso. A seca do rio Eufrates significa que a seca das águas significa exatamente essa falta de apoio popular que se gerou nessa altura. Exatamente. E diz-nos a lição que o coração das pessoas permaneceu duro contra Deus e contra o seu povo. Exatamente. É? Por isso, elas tornaram-se num solo fértil para o engano final, por meio do qual Satanás levará o mundo a unir-se contra o povo de Deus para os exterminar da face da terra. E é exatamente este último engano que nós encontramos na lição de quarta-feira. Nesta altura, exatamente, a lição de quarta-feira é uma lição muito importante que nos ajuda depois a perceber, porque às vezes nós dizemos assim, mas por que razão é que o povo, aquele resto, aquele remanescente, terá assim tanta importância a ponto de todo o conjunto de ímpios os querer perseguir? Porque depois há um argumento, quer dizer, para a Babilónia vai utilizar e vai utilizar como? Nós aqui quando estudamos na quarta-feira, portanto, Apocalipse 16, 13 e 14, nós falamos então de 13 espíritos imundos, não é? Exatamente. E esses espíritos imundos vão preparar o povo para a batalha do Armagedon. Então, nós sabemos que esses espíritos imundos, que são semelhantes a rãs, não é?
Quem são eles? São o dragão, não é? Sim, Que que é o simboliza paganismo o e o paganismo, espiritismo. exatamente. São a besta do mar, não é? Que Que é é o o- catolicismo exatamente. romano, esta que estava feita sobre muitas águas, e o falso profeta, que é o protestantismo E que apóstata, não é? estudámos anteriormente como sendo a besta da terra, A besta não é? da terra. Portanto, todos eles se unem, enfim, sob as ordens de Satanás, e agora estes três espíritos imundos estes três, particularmente o primeiro, o paganismo e o espiritismo, vão fazer sinais de tal forma espetaculares, não é? Que vão levar o povo a acreditar que estão no caminho certo. Isto é, nesta altura vão acontecer milagres e até fogo que cai o fogo que cai Cai do do céu. céu. Portanto, eles conseguem fazer isto, não é? Eles conseguem fazer isto. É assim como os magos no Egito conseguiram fazer algumas pragas também, Sim. fazer alguns milagres para de alguma maneira enganar aqueles que estavam a ver, o próprio povo egípcio, não é? Quando eles conseguiram fazer transformar. Sim, quando a serpente deles comeu até. Exatamente. não é? Portanto, todos esses milagres fantásticos, não é? Aconteceram É que nós não por influência divina, nós mas não por podemos influência satânica. esquecer que este dragão tem muito poder, não é? Muito Satanás poder, tem muito exatamente. poder. É claro que contra os filhos de Deus, desde que eles estejam protegidos pelo tal sangue, não é? Pela sua. Ele não tem forma de os tocar, mas isso não quer dizer que ele não tente, não é? E que As ele rãs, faça tudo por tudo. os espíritos serem três rãs também tem algum simbolismo com o Antigo Egito, porque, aliás, a lição fala disso, não é? Quer dizer, a praga das rãs foi uma das pragas que os magos egípcios conseguiram fazer, conseguiram imitar. Conseguiram imitar. Portanto, aqui é importante esta questão, porque todos os pormenores no Apocalipse, qualquer linha tem vários pormenores interessantes. Esta é uma delas, é que os espíritos serem semelhantes a rãs têm realmente também algum sentido, algum significado. Bom, mas por causa destes sinais, a estratégia de Satanás é montada em base destes falsos sinais, destas curas miraculosas, destes milagres de curas de doenças, curas de coisas fantásticas, que são de facto atribuídas, e o povo pensa mais uma vez que estão de facto do lado de Deus, que estão do lado certo, por causa deste arquia enganador, não é? E no fundo estão a preparar-se os campos para a grande batalha do Armagedon. A grande batalha do Armagedon, exatamente. Não é? Esta batalha, Mário, tu achas que é uma batalha física? Eu penso que não. Ou achas que é uma batalha espiritual? Espiritual. Não acreditas que vão andar a correr atrás do remanescente com umas armas? Não, isso vai acontecer, mas nós temos a certeza do seguinte, quer dizer, que o povo, os remanescentes nessa altura, são os escolhidos de Deus, os que estão salvos. Aqueles simbolizados aqui por 144 mil, que estão vivos quando Jesus voltarem. E, portanto, nós temos, a certeza de que eles não vão morrer neste processo de perseguição. Exatamente. Embora de facto, vão sofrer bastante. Vão sofrer a angústia de Jacó. Coisa, não é? Vão sofrer a angústia de Jacó. Portanto, mas é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Em que, de um lado, estará Cristo, não é? Definitivamente a anular as forças das trevas. Aqui estamos a falar daquilo que a Bíblia também, e que nós ouvimos muitas vezes falar, do decreto de morte. Vai ser proclamado um decreto de morte contra aqueles que não aceitam a verdade oficial. E a verdade oficial, fundamentalmente, ela está baseada naquela grande verdade que é a verdade do sábado. Porque é fundamentalmente a grande diferença será entre o dia de guarda, quer dizer, que o remanescente continua a afirmar como sendo o dia criação, não é? Desde a criação, quer dizer, que não mudou, porque Deus não muda, não é? Exato. E a besta a dizer exatamente que não, que agora é a morte de Cristo que conta, a ressurreição de Cristo, aliás, que foi um domingo e, portanto, vamos guardar o domingo por esse motivo. É uma pequena subtileza, mais uma vez. Parece que não é... Não, mas afinal, isto também é importante, ter Cristo ressuscitado, etc. Não? E se Jesus não ressuscitasse, não tinha havido salvação. Claro, tudo isto. Há aqui todo um engano. Há um argumento que parece racional e válido, etc. Mas nós sabemos que não é assim, quer dizer, que de facto a verdade do sábado, o mandamento, o quarto mandamento do sábado, ele tem um
um lugar especial por causa deste aspecto. Exatamente. Não é? E essa vai ser, digamos... Continuamos aqui sempre de volta de a quem adorar. Exatamente. Não é? E Exatamente. o sábado explica claramente a quem devemos adorar, não é? Porquê que se diz o Hermès Dom? Porquê que existe esse nome? Já vimos alguns filmes baseados com este título, não é? Mas porquê? O Hermès Dom em hebraico significa Vale de Megido. O vale que estava junto ao Monte Carmelo, que aliás o mesmo monte onde houve aquela disputa tremenda entre Elias e os 400 profetas de Baal, não é? Onde se decidiu ali também qual o verdadeiro Deus, e onde caiu o fogo do céu, desta vez vindo de Deus, não é? De Deus. Portanto, E utiliza-se exatamente este nome para nos... lá está, e volta aqui à adoração, porque foi um marco muito importante para se ver quem era o Deus verdadeiro. Para diferenciar a verdadeira adoração, quero dizer. E é por isto que esta batalha também vai diferenciar. Aqui Satanás vai fazer descer fogo do céu para convencer os presentes de que, de facto, ele como Deus fez, ele é o verdadeiro Deus, não é? E que aqueles que defendem o domingo, mais uma vez o domingo, são, de facto, é Deus quem proclama a mudança para o domingo, e o verdadeiro povo de Deus guarda o domingo. Portanto, mas aqui a posição, Deus põe-se sempre do lado da posição da verdade, ao lado de Elias neste caso, não é? Que defendeu a verdade e que proclamou a verdade, e por isso mesmo foi honrado por Deus. Quer dizer... Portanto, nesta batalha nós encontramos aqui o ponto final da história do pecado aqui neste mundo, não é? O mal termina aqui. Pronto. Antes do milénio, portanto, antes de Cristo vir à Terra, acontece esta batalha. E nesta batalha, que ocorre exatamente nesta última praga, que é a sétima, vão acontecer fenómenos com uma universalidade tremenda na Terra, que é aquele grande tremor de terra em que diz que os montes se fenderão. Portanto, nós consideramos hoje os grandes terremotos estão classificados por intensidade. Exatamente. Na escala de Richter, não é? Nós consideramos que uma escala de 9 é uma coisa tremenda, que não tem havido muitos, quer dizer. E o de Lisboa, penso que andou lá próximo, o de 1755, mas pensa-se que este será 10 ou mesmo 11, isto é uma coisa que não deixa nenhum edifício em pé, quer dizer, que vai destruir toda a arquitetura terrestre, se nós considerarmos a arquitetura mesmo em termos de paisagem, em termos de morfologia, etc. É uma coisa tremenda. E depois há uma saraiva, uma queda de chuva de pedras, quer dizer, que ela própria, enormes, com um talento, que é uma coisa absolutamente impensável, que mata qualquer pessoa e que destrói também muitas coisas, etc. Portanto, tudo isso nos mostra que o que está a acontecer nesta circunstância é uma situação onde a vida depois não se torna mais possível. Sim. E a partir desta altura é anunciada a vinda de Jesus, não é? Exatamente. E vamos entrar depois na continuação desta escatologia, na vinda de Jesus e no início do milénio. Os ímpios são destruídos, etc. Nós vamos estudar esses pormenores depois nas próximas lições. Penso que o nosso tempo já está a terminar, Mário, mas se calhar no finalzinho convém sempre deixar uma palavra de esperança, não é? Porque é como tu dizias há pouco, isto ainda não aconteceu, portanto está tudo lá no futuro. Não sabemos muito bem como as coisas se vão dar, mas uma coisa temos a certeza, é que aqueles que estiverem e permanecerem à sombra do Onipotente, esses estarão salvos, não é? Claro. E quando nós estudamos estas lições, eu penso que é muito importante ponderarmos de que lado nós queremos estar, porque nós podemos nunca chegar a estas 7 últimas pragas, Claro. mas a decisão temos que a tomar hoje, não é? Hoje para mim pode terminar, para qualquer um de nós pode terminar. Claro. E não nos devemos assustar muito com estas pragas, com estas trombetas, Claro. porque eu não sei, eu penso assim, eu penso que quando nós temos uma ligação diária com Deus, quando nós cultivamos a nossa comunhão com Ele,
dá-nos uma paz, não é? Aliás, o próprio Jesus disse: dou-vos a minha paz, não a paz como o mundo dá. Uma tranquilidade que, quando nós estudamos estas coisas, e apesar de elas estarem no futuro, e nós não sabemos se vamos apanhar este futuro, Claro. uma coisa nós sentimos é que, haja o que houver, não é? Se nós tivermos conhecimento e tivermos os pés bem firmes naquela que é a doutrina que Deus nos dá, não precisamos temer. Não é? A escolha é sempre muito simples. É sempre, no fundo e na prática, escolher entre Deus e Satanás. Sabemos que nesta altura, hoje as coisas parecem muito nublosas, muito, não é bem... Há muitas incógnitas. Há muitas não é? incógnitas. Hoje parece que a escolha não é só preto e branco. Quer dizer, há coisas cinzentas aqui que a gente não sabe como é que são. É verdade. Mas, nesta altura, há uma escolha nítida. E de Satanás irá aparecer, os próprios discípulos, entre aspas, irão aparecer a dizer: não, isto agora é diferente, a lei foi mudada, agora já não é o sábado que se guarda, agora é o domingo por causa da ressurreição. Exato. Enfim, tudo isto vai ser dito e, portanto, porque de outra forma nós, parecer-nos-ia a nós, que aceitamos a verdade Sim. desta forma, que seria impossível as pessoas não perceberem a realidade. Mas não, isso vai acontecer exatamente pelos enganos, porque sabemos que Satanás é um ser muito astuto, muito mais do que nós, e portanto ele vai permitir que estas coisas vão acontecendo, que o público, que as pessoas de maneira geral entendam, afinal, de facto, apareceram aqui os apóstolos que ressuscitaram, etc., a dizer que agora é assim, quando no fundo é uma artimanha, um artefacto. E a questão e a verdade é sempre esta. E sabemos que a mudança da lei, é a maior trapaça de todos os tempos, conseguida, enfim, pelo status quo católico, quer dizer, é a mudança da lei. E isto é uma coisa inadmissível, porque nós não sabemos que Deus não muda, que Deus é imutável. E defendemos isto sempre, e não nos podemos esquecer nunca, em quaisquer circunstâncias no futuro, ter sempre presente que a lei dos mandamentos, embora saibamos que não é a lei que nos salva, não é questão, mas é uma identificação. Não, mas exatamente. É uma identificação. É o caráter de Deus que está em Que está questão. ali não é? em questão. Nós sabemos que aquilo não nos salva, não é por cumprirmos, por guardarmos o sábado, não. É o amor de Cristo, é a graça de Cristo que nos salva, tudo bem. Mas o sábado, digamos, é um selo e é uma identificação do seu povo. Mário, muito obrigada por partilhares estes momentos comigo. Estaremos na próxima semana juntos, não nós, mas outra dupla, para nos encontrarmos nas Palavras Cruzadas. Muito obrigado.